Alô, vestibulando, estamos aqui para dar início a mais uma aula de História. Meu nome é Wellington Silva e vamos começar pela Grécia, que todo ano cai na prova do Enem. Quando falar da Grécia, falamos de uma civilização que foi habitada por vários povos indo-europeus, como aqueus, eólios, dórios e jônios. Na Grécia, existem dois poemas que narram praticamente toda a sua identidade. São os poemas de Homero, Ilíada e Odisseia. Ilíada narra a guerra de Troia, Odisseia narra a volta de Ulisses à sua terra natal, a ilha de Ítaca. Sabemos que dentro da Grécia, as cidades são autônomas, são rivais. Atenas é uma cidade democrática e Esparta é uma cidade militarista. Dentro da Grécia, não há união das cidades, como eu falei recentemente. O povo grego está unido por dois fatores, a língua e a religião. Língua, que é o grego, religião, que é politeísta. Um assunto muito importante que cai na prova do vestibular da Grécia é a democracia. Alunos que nesse momento estão prestando atenção nesse vídeo, tomem o máximo de cuidado. Quando cair democracia grega, da cidade de Atenas, ela é escravista, porque não tem acesso à mesma, mulheres, escravos, estrangeiros. Para você ter uma ideia, Atenas tem uma população de 250 mil habitantes. Somente 40 mil têm direito à democracia, são cidadãos atenienses, enquanto que 210 mil pessoas não têm direito a essa democracia. Esparta ficou muito famosa dentro da Grécia por ser uma cidade militarista, em que o principal objetivo é a formação de guerreiros. Como eu falei anteriormente, que as cidades são rivais, mas tem um período que, se a Grécia foi invadida, elas se unem para expulsar o invasor. Aconteceu isso dentro da Grécia nas guerras greco-pérsicas, quando Esparta e Atenas, unidas, conseguiram derrotar os persas, e quando os persas saíram da Grécia, a cidade volta à normalidade. Esparta é militarista e Atenas é democrática. Quando acabou as guerras greco-pérsicas dentro da Grécia, há a formação de duas ligas, a Liga de Délos, liderada por Atenas, e a Liga do Peloponeso, liderada por Esparta. Quem entrasse na Liga de Délos dava dinheiro, navios e homens para Atenas. Só que Atenas pegava esse dinheiro e embelezava a cidade. Ao saber de toda a verdade, Esparta ficou muito revoltada e declara guerra a Atenas. Então a Grécia sofreu uma guerra chamada do Peloponeso. Essa guerra durou 28 anos, que provocou a decadência da Grécia. Perto da Grécia tinha uma cidade chamada Macedônia, que era liderada por um grande guerreiro chamado Filipe da Macedônia, que consegue derrubar a Grécia porque a Grécia está totalmente enfraquecida. Só que Filipe teve uma coisa que não sei como aconteceu. Ele foi subir no cavalo, caiu, quebrou o pescoço. E quem vai governar é seu filho chamado Alexandre da Macedônia. E quando Alexandre chega ao poder dentro da Grécia, vai preservar a cultura grega, através de uma palavra que já caiu muito na prova do Enem, chamada de helenismo. O que é o helenismo? É a mistura da cultura grega com a cultura oriental. Tem até uma passagem interessante de Alexandre, da cidade de Tebas, quando os guerreiros perguntaram: Alexandre, por que aquela casa ali não vai ser destruída durante a guerra? Ele disse para os guerreiros: não, ali é a cultura grega, cultura é preservada e não destruída. Então, isso é o que tem de muito importante em relação à Grécia. Quando chegamos em Roma, sabe-se que a história de Roma é dividida em três fases. Temos a realeza, temos a república e temos o império. Vocês vestibulando que estão nesse momento prestando atenção, só estude República Romana, deixa a realeza de lado e deixa o império de lado. Porque quando falar República Romana, temos 4 classes sociais: patrícios, plebeus, clientes e escravos. Patrício é a classe rica, plebeus é marginalizados, clientes dependem dos patrícios, escravos são prisioneiros de guerra. Quando fala da República Romana, falamos da organização política. Temos Senado, temos Consulado, temos Assembleia Curiata e temos Assembleia Centuriata. Mas a plebe chama a atenção do vestibular. A plebe marginalizada,
ia para a guerra, ajudava os patrícios. O que acontecia? Não ganhava nada. Teve um tempo que ia ter uma guerra e a classe patrícia convida a plebe para participar. A plebe disse: nós não iremos. Iremos sim formar uma cidade paralela a Roma. E se a cidade surgisse paralela a Roma, os patrícios ficariam marginalizados, porque não teria mais o apoio dos plebeus. Há uma reunião, chegaram às seguintes conclusões: a plebe, a partir desse momento, não vai mais sofrer dentro de Roma. Por quê? As leis serão escritas, não serão orais. A partir desse momento, dentro da Grécia, de Roma, não haverá escravidão por dívida. E quando tudo isso aconteceu, a plebe delirou. Aí aparecem dois irmãos que já caíram em prova de vestibular, chamados Caio e Tibério Graco. Quando fala de Caio, fala da lei fromentária, vender o trigo por um preço barato para a plebe. E quando fala de Tibério, fala da reforma agrária, doar terra do Estado para a plebe. É uma pena que as leis foi para o Senado totalmente, 300 pessoas eram patrícia, a reforma agrária não passou e a lei fromentária não passou. O que aconteceu? Os patrícios mandaram matar os irmãos Graco porque ajudava dentro de Roma os plebeus. Sabemos também que a lei, não sendo mais oral e escrita, surgiram várias dentro da República Romana. Podemos citar a lei das 12 tábuas, a lei de Canduleia, a lei de Licínia e a lei de Ogúnia. Coloca também na cabeça, viu, vestibulando, que teve muitas magistraturas dentro da República Romana. Podemos citar pretor, questor, censor e edis. Quando fala do pretor, é aquele cara que cuida da justiça. Quando fala do questor, é aquele cara que cuida praticamente das finanças. Quando fala do censor, ele faz o censo da população, como se fosse o IBGE no momento atual aqui no Brasil. E quando fala dos edis, é os vereadores que cuidam da cidade. E lá em Roma, os edis cuidavam da higiene, cuidavam do calçamento, cuidavam de jogos públicos, cuidavam da alimentação. Eram pessoas importantes para a sociedade da República Romana. Aí chega o momento mais propício da República Romana, é a expansão territorial. A expansão territorial criou dentro de Roma o espírito militarista. Dois motivos fizeram com que houvesse a expansão da República Romana. Primeiro motivo, Roma tinha que se precaver dos vizinhos para não sofrer invasões. E o segundo motivo, expandir sua área territorial. E expandindo sua área territorial, também aumentava a sua missão militarista. Quando Roma começa a se expandir em termos territoriais, vai ter uma guerra chamada Guerras Púnicas, quando Roma enfrenta Cartago, uma ex-colônia fenícia, localizada no continente africano e que estava dominando o mar Mediterrâneo. E quando tem a briga Roma e Cartago, chamadas Guerras Púnicas, Roma derrota a cidade de Cartago, que será destruída após as guerras, e a partir desse momento os romanos controlam o mar Mediterrâneo. Claro que toda guerra ela tem fatores e tem consequências. Que consequências vieram após as guerras púnicas? Primeiro, aumento dos latifúndios dentro de Roma. Segundo, aumento da escravidão. Terceira, decadência dos minifúndios. Outro item importante, a entrada de muitas riquezas. E tem até uma fofoca muito boa nesse momento. O número de divórcios dentro de Roma cresceu bastante, porque o homem que tinha uma mulher, deixava a mulher e passava a ter 10, 12 mulheres. Então, quando isso ocorre, 14 mil divórcios em um mês dentro de Roma era muita coisa. Então, o homem romano era muito safadinho. Deixava a família, deixava a mulher verdadeira para ter muitas mulheres alheias ao lar, alheias à sua casa. A partir do momento que Roma passa a ser importante para o Enem, aí vem outro item também que cai muito na prova do Enem, que é o feudalismo. Feudalismo abrange o século XI ao século XIII. Quando chega do século XIV, o feudalismo entra em total decadência. Vestibulando, quando você chegar agora em casa, pegar um livro de história ou pegar um caderno, lembre do seguinte: aprende feudalismo sem estar em 10, 11 folhas, da seguinte maneira. Qual é a base econômica do feudalismo? A agricultura de subsistência, apenas para garantir a sua própria vida. Não tem excedente para vender. E dentro do regime feudal, quando a agricultura é feudal, ela é de pouca produtividade, porque não existe terra suficiente para colocar muita produtividade. Outro item importante do feudalismo é a base política, um regime fragmentado. Tem um rei, mas quem manda é o senhor feudal. A partir do momento quando o senhor feudal dá uma terra para o vassalo, ele tem obrigações com o senhor feudal. Que obrigações? A corvéia,
que é o trabalho gratuito obrigatório, a talha, que é a divisão da produção, temos também a banalidade. O que é a banalidade? Se o servo quer pegar o arado, o forno e o moinho do senhor feudal, ele vai ter que pagar uma quantia. E lembre-se também no dia do vestibular, a quantia paga não é em dinheiro, é em espécie, porque muito aluno não sabe, porque pegou um livro, está lá, dentro do regime feudal tem comércio. Não, o comércio que tem dentro do regime feudal não é transações monetárias, e sim de mercadoria por mercadoria. Como assim? Eu tenho um feudo, meu colega Antônio tem outro feudo, o meu colega que está gravando o programa tem outro feudo. O que eu faço? Chego para Antônio e pergunto, Antônio, você tem aí arroz? Tenho. Ô meu amigo, você tem aí milho? Tenho. Eu tenho aqui em casa genipapo, eu tenho maracujá. Quer trocar? Quero. Eu lhe dou maracujá, você me dá a sua produção. Eu lhe dou algo, você me dá a sua produção. O que aconteceu? Produto por produto, sem envolver a questão da moeda. Quando fala também de feudalismo, 3 classes são importantes: o clero, a nobreza e realmente os servos. O clero é uma classe privilegiada, o clero é a principal comunicação com Deus, e quando fala dos servos, é a classe trabalhadora que sustenta tanto o clero como a nobreza feudal. Os nobres são parasitas, passam o tempo todo em guerra ou em torneio, praticamente quer viver a vida deles. E tudo isso acontece porque os servos são os legítimos trabalhadores do regime feudal. Vamos contar agora uma historinha que já passa na Idade Medieval, que até hoje tem a ver com a atualidade. Temos aqui no momento, no mundo, o coronavírus, e lá na Idade Medieval tinha a peste negra. O que é a peste negra? É uma doença provocada pela falta de higiene. E naquele tempo, a mortandade era muito alta e não tinha um remédio. Qual foi o remédio encontrado para amenizar a peste negra que arrasou o regime feudal? Ficar em casa e não sair, tomar banho, lavar as mãos. O que pode entrar na prova do Enem? Fazer uma comparação da peste negra com o coronavírus. Como assim? Tem que ficar isolado, tem que usar máscara, tem que limpar as mãos, tem que praticamente ter total higiene. Quando esteve lá no regime feudal, o povo fica em casa, toma banho e tem higiene, a peste negra foi diminuindo, mas no fundo, foi uma grande epidemia, que quer queira, quer não, ela vai arrasar toda a estrutura feudal. É isso aí, pessoal. Estamos aqui lembrando que na prova do Enem, Grécia é certeza absoluta. Se não entrar Grécia, entra Roma. Se não entrar Roma, entra Grécia. Coloca aí, já tem uma questão dada. E quando cai regime feudal, você passa um visto no feudalismo, a base econômica, agricultura, o regime político é fragmentado, 3 classes sociais, não há dinheiro no regime feudal, troca de mercadorias. Se o servo quer usar algo do senhor feudal, tem que pagar, mas pagar em espécie. É isso aí, obrigado pela atenção e na próxima aula iremos dar seguimento às novas questões que possam estar dentro da prova do Enem.